Estamos de volta para o último bloco do programa de hoje, que discute delinquência juvenil. Falamos aqui sobre... Iniciamos com a história do menininho de 10 anos, que com arma, já portando arma, rouba um automóvel, furta, e aí é morto por um tiro, por um policial, um tiro na cabeça. São Paulo choca a comunidade, choca o mundo, choca todos. E aí, a partir disso, nós estávamos querendo ver. Temos 3 livros excelentes. Temos aí Capitães de Areia, que vai tratar desse assunto na busca do trunfo, de que fala bem o Mário, da questão dos meninos, do menino líder, que é a pretensão de Pichote, que é a pretensão dos meninos, desse menino que com 10 anos furta um carro, ele quer ter o seu trunfo. Precisamos falar sobre o Kevin no outro nível, né, Jorge? Que aí a mãe buscando socorro de um menino que não tem nenhuma interdição, que falhou o papel do pai nos 2 sentidos, presencial e simbólico, né, da função paterna. Quer dizer, a literatura, então, riquíssima, né? Se tivesse um 4º convidado que trouxesse o Senhor das Moscas, faria uma leitura robesianista sobre isso. E eu quero ouvi-los sobre essa questão do que nós podemos fazer efetivamente quando se fala tanto em respostas retributivas, simplesmente, como aumentar a idade. E quando o Brasil, em crise, começa a diminuir os programas sociais, quer dizer, vamos nos abraçar e chorar, simplesmente, ou qual é o nosso papel da professora Márcia, dos professores, dos psicanalistas, dos psiquiatras, enfim, dos juristas? É que tem uma proposta de solução que a gente sempre tem que considerar, porque ela sempre retorna, que é a concepção higienista da sociedade. Que a solução seria higienizar os programas racistas, a higienização da raça ariana, o programa do nazismo hitleriano, a limpeza da cidade, né? Impedir os rolezinhos também. Exatamente. Então, isso é uma solução que sempre retorna, e a gente teria que sempre examinar o que significa. Aumentar a idade. E aumentar a idade. Também é uma solução higiênica, né, de higienização. Que, em termos concretos, no Brasil, com as nossas dimensões, um país que ainda é jovem, seria uma carcerização precoce da nossa adolescência. Sim, e num país em que o cárcere é um absurdo, que não temos, né, efetivamente lugares e não temos e é uma história do fracasso da metodologia do cárcere. Exatamente. Então, é justamente assim, vamos colocar todos esses adolescentes no cárcere, e um cárcere que não está preparado para isso e que não vai resolver nada. Simplesmente estamos tirando o problema, né, varrendo para debaixo do tapete. Mas aí eu vou fazer a pergunta pelo contrário agora, também para provocá-los. Eu vou escutar esse programa no rádio, vou olhá-lo na televisão, eu sou cidadão, tenho uma família e meu filho sofre bullying na escolinha pelos meninos pequenos delinquentes. Minha mulher é assaltada ou tem que cuidar com sua bolsa, mesmo morando na Vila Popular, porque também ali os que mais sofrem com a violência são os pobres. Aí eles ouvem nós falando aqui, eles querem dizer, sim, mas então vamos para o futuro tentar fazer isso, mas o que a gente faz com esses que estão aí? Olha, eu só posso pensar que no fracasso do pai, no fracasso da família, no fracasso da escola, no fracasso da economia, no fracasso da transmissão de valores,
penso que só podemos olhar para um campo da socioeducação. Eu não consigo ver outro, né, que não seja um resgate pela educação, pela arte, pela literatura, pelo simbólico. Vocês achavam bom o projeto, aquele projeto da escola, como o governador Brizola tentava fazer? Uma escola mais ampla, né? Participativa, de 2 turnos. Sim, eu digo, ocupa a criança, porque há bons projetos. Sim, o esporte, a arte, tudo pode ser desenvolvido nesse espaço. Digamos, medidas mais emergenciais, por exemplo, do incentivo. É que o Brasil é complicado, aí o sujeito faz uma ONG, rouba o dinheiro público, vai lá e diz que fez um cursinho para as crianças e não faz. Exatamente. Isso é uma praga também. Sempre tem o gaiato que atravessa o samba e eles roubam merenda escolar, quer dizer, o que é uma vigarice maior do que o sujeito vender maçã estragada para as crianças, porque a merenda é uma coisa tão importante para as crianças. Uma verba para a biblioteca que nunca teve livros. Sim. Que não vai ter livros. É que esse é o grande problema, né? Soluções há elementos que podem ser pensados, podem ser tentados. A grande questão é o quanto no Brasil essas soluções acabam esbarrando na corrupção, no fato de que as pessoas estão sempre mais interessadas no seu lado do que no lado do outro, né? Então, essa é a perspectiva. Mas eu não sei se haveria, Mário, né, uma outra dimensão que não essa da escola. Que é a mais imediata e a mais palpável, é a mais possível. Embora a gente tenha perdido um pouco da noção da escola como havia lá nos gregos, onde a escola tomava conta, e talvez aí a ideia da escola mais integral tomava conta da vida das pessoas. Havia os professores, mas também havia os pedagogos, que não faziam exatamente a mesma coisa. Eu penso que é muito importante voltar a refletir sobre o que significa a nossa modernidade e pós-modernidade. Porque essa crise de delinquência, essa delinquência generalizada que toma o Ocidente, ela é um efeito, penso assim, da nossa modernidade, né? A modernidade nos trouxe coisas fantásticas. Eu nunca me imaginaria viver fora dela, com todos os benefícios, mas tem consequências subjetivas que precisam ser muito repensadas. O problema talvez maior da própria modernidade seja, paradoxalmente, a sua grande invenção, que é o sujeito. Acho que não é o sujeito. A grande invenção da modernidade foi o deslocamento da noção de objeto. Mas, de todo modo, o sujeito é o problema. O sujeito Ele é o pode não efeito. ser a maior invenção. O sujeito, nós somos o efeito desse deslocamento na circulação do objeto. Isso tem um efeito na ciência, inicialmente, que possibilita que haja uma revolução na economia, né? A relação de trocas se modifica completamente. E é como cada um de nós entra na rede de trocas que nos dá um lugar, né? Mas a pós-modernidade também foi arrasadora no sentido de deslocar os lugares. De subjetivar. Nas coisas bem simples, nas nossas casas, havia uma cozinha onde as pessoas se reuniam para almoçar ou para jantar. Não há mais essa reunião, não é? Não há mais esse espaço de acolhimento. Há um não espaço. Todo mundo circula por uma ausência de um espaço. Nós fazemos reuniões de condomínio onde não tem espaço nenhum. Eu entro aqui, falo contigo, nós falamos, fizemos uma reunião de condomínio. Aonde? Quem é? Onde? Em que lugar? Né? E os olhares e os papéis. Eu não quero trazer coisas assim pessoais, mas nós aqui vivemos situações assim. Eu na minha casa tenho apenas um irmão, mas quando meu pai sentava à mesa, ele tinha um lugar na mesa. Esse lugar da mesa hoje é autoritário. Mas aquele lugar fala, aquele lugar diz. Assim como quando a gente começava a fazer alguma coisa indevida, o olhar dele na cabeceira da mesa mandava mensagens. Hoje não tem mais o lugar. Hoje qualquer lugar é lugar.
E vocês acham, é um texto que eu li outro dia de uma professora que diz, cadê o meu lápis que estava aqui? Que disse assim que o lápis é meu, não pegue o lápis do seu amiguinho, porque o lápis é dele, você fica com o seu lápis. Essas noções interditórias, clássicas, elas são instituidoras. A própria noção de pai e mãe, né? Hoje parece assim, todo mundo é amigo de todo mundo, então os filhos são amigos. Essa relação, né, que deveria ser uma relação, existe uma questão de hierarquia, não se pode negar, é complicado também, né? Eu não queria fazer um discurso saudosista, né? Mas eu acho que esses temas são importantes, porque vão constituindo o sujeito. Sim. Né? E há que cuidar muito também, porque às vezes é bem maquiavélico, né? Porque algumas relações, assim, o meu pai, digamos assim, usava a máxima maquiavélica, ele nunca leu Maquiavel, mas eu não quero que você me ame, eu quero que você me tema. Que era a relação de dominação da modernidade, escrito antes que o Hobbes, que é em que o medo é o motor da história, e Maquiavel trata do poder desse modo. Mas também isso é problemático, porque a minha relação com meu pai não era muito boa também por causa disso. É que o Freud, o velho Freud, né, Mário, dizia isto: a gente muda por duas razões, ou pelo medo ou pelo amor. Mas não são incompatíveis. Não são incompatíveis. Porque o problema é que o delinquente, o jovem delinquente, a dimensão do medo inexiste. Exatamente. E ele precisa tê-lo também. Sim. Porque o medo assinala que ali é um perigo, limite. que é um limite. Exatamente. E ele tem que também ter aquilo que o Jorge tentava ver, como ele se vê, ele tem que ter algo a perder. Assim como todo sujeito está encarcerado, tem que ter a liberdade a perder ou algo, se ele não tem nada. E é o velho sentimento da catarse de que falava Aristóteles. É preciso sentir medo. Eu quero agradecer a Márcia, ia perguntar qual é o papel da literatura nas fundações de amparo. É importante. É muito importante. E não vai dar para desenvolver, eu só tenho 17 segundos. Quero agradecer a Márcia, quero agradecer também o Jorge, quero agradecer o Mário pelos livros que trouxeram, pelo debate, esse tema tão importante. Gostei muito, espero que os nossos telespectadores e ouvintes tenham gostado. E Direito e Literatura fica por aqui. Assista a esse e outros programas no facebook.com/Direito e Literatura, olha aí a pós-modernidade, e no canal do YouTube da TV Rádio Unicinos. Não esqueça de participar, fazer sugestões. Espero você no nosso próximo encontro. Até!